Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos tratar da reforma tributária no Brasil. Se você se interessa por assuntos tributários, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar um like no vídeo. Isso nos ajuda muito. Esse vídeo é um pouco mais longo que o anterior, mas não há como tratar desse assunto tão denso em menos de 5 minutos. Mas tentarei simplificar o máximo possível. Bom, como se sabe, há muitos comentários sobre a reforma tributária ultimamente. Ora se diz que ela sai, ora se diz que ela não sai. A verdade é que o tema não é novo. A necessidade de reforma tributária vem sendo discutida há mais de 30 anos. Agora, finalmente, tende a sair do papel e tomar corpo. Há todo um movimento mundial nesse sentido. Aliás, o mundo está em guerra fiscal, em que os países cada vez mais tentam atrair investimentos para seus territórios. Essa busca por investimentos está levando diversos países a rever sua legislação tributária. Em 2017, os Estados Unidos fizeram sua reforma tributária com um viés extremamente nacionalista e protecionista. Só para dar um exemplo, a reforma americana reduziu as alíquotas do imposto sobre a renda. As novas regras americanas acabaram com a tributação de lucros oferidos no exterior. Isso, por consequência, fez com que as empresas americanas que tinham lucros no exterior repatriassem o seu dinheiro. Nos últimos 2 anos, diversos outros países fizeram também reformas tributárias. Além disso, outros países já se movimentam nesse sentido. Além dos Estados Unidos, já fizeram a reforma ou estão prestes a fazer a reforma a França, Índia, Chile, Argentina, Colômbia, Alemanha, Guatemala, Peru, Colômbia, enfim, o Brasil sente a mesma necessidade. Contudo, se engana quem pensa que a eventual reforma tributária no Brasil irá reduzir a carga tributária. Qualquer reforma vai, no mínimo, manter o volume de arrecadação, mesmo porque, como todo dia se diz na imprensa, o Brasil é um país que tem muitos gastos e pensar numa reforma para diminuir a carga é inimaginável, pelo menos nesse momento. Existem 3 propostas de reforma tributária em discussão no Brasil. A proposta do deputado Luiz Carlos Auli, a proposta do IPEA e a proposta do Centro de Cidadania Fiscal, que é um grupo composto por economistas e juristas, que são Bernard App, Isaías Coelho, Nelson Machado, Vanessa Canado e Eurico Santi. Além dessas propostas, o ministro da Economia Paulo Guedes e o secretário da Receita Federal Marco Cintra também estão elaborando a sua própria proposta e já dizem que pretendem unificar de 3 a 5 tributos, além de retirar a tributação sobre a folha de salários. O ministro também já mencionou em outras ocasiões que pretende alterar a tributação sobre o lucro das empresas. De que forma? Reduzindo a tributação nas empresas, mas em contrapartida tributando a distribuição dos lucros. Nesse vídeo, vou tratar mais especificamente da proposta trazida pelo Centro de Cidadania Fiscal, porque é o modelo base da reforma tributária protocolada pelo líder do MDB na Câmara, Baleia Rossi. E essa proposta tem apoio de políticos de diversos partidos. Por enquanto, é essa proposta que está em voga. Talvez mais tarde se dê prioridade para outra proposta, como a que será apresentada pelo ministro Paulo Guedes. Mas, por enquanto, a proposta do Centro de Cidadania Fiscal é que está mais em voga. Essa proposta tem o formato de PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, e nem poderia ser de outra forma, pois o sistema tributário está todo previsto na Constituição Federal e será necessário mudar a Constituição para implementar qualquer alteração. Na proposta do Centro de Cidadania Fiscal, não se propõe alterações nos tributos incidentes sobre a renda, pelo menos por enquanto. O ponto central da proposta é a progressiva substituição de 5 tributos: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS.
Esses tributos serão substituídos por um único imposto, do tipo IVA, que seria chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, cuja receita seria partilhada entre a União, os estados e os municípios. As principais características do IBS são as seguintes. É um imposto não cumulativo e incidirá sobre uma base ampla de bens e serviços. O crédito será do tipo financeiro, ou seja, todo o imposto incidente em etapas anteriores sobre bens e serviços utilizados na atividade empresarial geraria crédito. O cálculo do imposto seria por fora, ou seja, sobre o preço dos bens e serviços sem o imposto. Os débitos e créditos serão escriturados por estabelecimento, contudo, o imposto será apurado e pago de forma centralizada. O IBS também tributaria, além dos bens e serviços, os intangíveis, a cessão, o licenciamento de direitos, a locação de bens e as importações de bens tangíveis e intangíveis, serviços e direitos. Ademais, não haveria exigência do imposto nas exportações e seria assegurada nessa operação a manutenção do crédito. O imposto também não vai onerar os investimentos. O IBS teria apenas uma única alíquota para todos os bens e serviços e direitos dentro de um território de um determinado estado. Por outro lado, o IBS não poderá ser utilizado com fins extrafiscais para beneficiar um ou outro setor. Não poderá ser objeto de qualquer incentivo fiscal. Essas medidas evitarão planejamentos fiscais, acúmulos de crédito, diminuirão o contencioso e acabarão com as guerras fiscais. Para não onerar os mais desfavorecidos, será assegurada a devolução parcial do imposto recolhido pelos contribuintes de baixa renda. No que se refere às importações, o IBS incidirá em toda e qualquer operação de importação. E se ocorrer acumulação de créditos, esses serão devolvidos no prazo máximo de 60 dias, podendo alcançar 180 dias em caso de investigação sobre fraude na constituição dos créditos. A alteração seria gradativa nos 2 primeiros anos. Esse imposto seria exigido com uma alíquota de 1% e conviveria com os demais tributos que serão extintos. Para não onerar o sujeito passivo, nesse período haveria uma redução das alíquotas do COFINS, cumulativo e não cumulativo. Depois disso, os 5 tributos PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS ainda conviveriam com o IBS por mais 8 anos, com redução gradativa dos 5 tributos antigos e aumento gradativo do IBS. Ao final da transição, os 5 tributos atuais, de novo, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, seriam extintos. Essa proposta de reforma pode realmente melhorar a tributação do Brasil ao unificar os 5 tributos. Teoricamente, ela é muito boa. Contudo, não resolveria todos os problemas que, na verdade, decorrem de questões fáticas. Por exemplo, hoje existem mecanismos de devolução de tributos como os previstos na reforma, que não funcionam na prática, pois os entes políticos criam diversos entraves para restituição e compensação de tributos. Além disso, como o período de transição é muito longo, pode acontecer de, ao invés de serem extintos os 5 tributos anteriores, sejam eles mantidos além do IBS. Talvez a reforma tivesse que se dar de uma maneira mais rápida. Tem outro lado também. Existem muitos setores fortíssimos que têm incentivos fiscais e irão se opor a essa reforma. Isso sem falar no interesse conflitante de estados, municípios e União. Se você concorda comigo ou discorda, deixe o seu comentário aqui no vídeo explicando o porquê. Enfim, melhorar o sistema tributário no Brasil não é tarefa fácil, mas com certeza já passou da hora de melhorar. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.